Espanhol, inglês, mandarim, árabe, português. Existem milhares de línguas no mundo. Segundo o site Ethnologue, são mais de 7.000. Mas esse é um número dinâmico, porque eventualmente as línguas podem morrer e outras línguas podem surgir também. Eu já falei um pouquinho mais sobre isso, citando o caso do latim, que já tem um vídeo aqui no canal. Mas afinal, o que é uma língua? A mesma coisa que linguagem? Tem diferença? E sim, tem diferença. Língua é uma coisa, linguagem é outra, mas eles têm uma relação. Esses dois conceitos têm uma relação. O ser humano tem uma capacidade que é considerada única da nossa espécie, que é de atribuir e convencionar sentido para as coisas. Isso torna as interações muito mais fáceis. É o que a gente chama de comunicação. Os semáforos, por exemplo, utilizam de um esquema de cores para regular o trânsito. E é importante que a gente saiba como é que funciona esse esquema de cores para que a gente possa transitar com segurança. Esse esquema de cores no trânsito é a linguagem do trânsito. Normalmente a gente classifica a linguagem em dois tipos, a linguagem não verbal e a linguagem verbal. O semáforo, por exemplo, utiliza a linguagem não verbal. Ela está presente também nos mapas, nas fotografias, nos gráficos, no modo como a gente se veste, como a gente se comporta. Basicamente, toda linguagem que não utiliza signos linguísticos é chamada de linguagem não verbal. Então, para que uma linguagem seja considerada verbal, ela precisa utilizar justamente os signos linguísticos. Esses signos linguísticos são elementos formados de um significado e um significante. Essas duas partes estão juntas e inseparáveis, formando esse elemento que a gente chama de signo. As palavras escritas ou faladas são exemplos de signos linguísticos. A sequência de sons, quando eu falo a palavra gato, por exemplo, ou quando eu escrevo essa mesma palavra, essas sequências de letras, são o significante, a parte material. Já a ideia representada, que é associada a esse significante, é o significado. Mas para que a gente consiga entender esses signos, para que eles façam sentido realmente, eles sempre vêm organizados segundo uma regra. É o que a gente chama de gramática. Então, esse sistema formado por signos linguísticos e regidos por uma gramática é justamente o que a gente chama de língua. E no mundo existem vários desses sistemas, cada um com seu próprio conjunto de signos linguísticos e uma gramática própria. Agora você já sabe que linguagem é um termo bem mais geral e abrangente, enquanto o termo língua se refere justamente à parte verbal da linguagem. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e se tiver dúvidas ou sugestões, coloca aqui nos comentários, curte, compartilha e eu vou ficar muito feliz. Obrigado, até o próximo vídeo.